Foi. Então, ó, eu tenho que colocar a minha vírgula em um número que venha depois do zero, ou seja, um número que seja diferente do zero. Onde é que eu posso colocar a vírgula, pessoal? Eu posso colocar a vírgula aqui, ó, depois do 8, certo? Ou seja, posso puxar essa vírgula até onde? Até aqui no 8, tudo bem? Deixa o professor te explicar uma coisa, ó. Toda vez que eu tiver um número, tá? Que eu só tenho um número diferente de zero, ou seja, eu tenho um valor extremamente grande ou um valor extremamente pequeno e somente um algarismo é diferente de zero, eu vou colocar vírgula até depois dele. Então eu tenho que colocar minha vírgula novamente aonde? Eu tenho que colocar ela aqui, certo? Como é que vai ficar essa coisa então? Eu acabo tendo 8 vezes 10 elevado aonde, gente? 8 vezes 10 elevado... Quantas casas decimais ficaram aqui no meio? Acabaram ficando 5 casas, não 5. é? Então, 8 vezes 10 elevado na quinta. Tudo bem? Não é menos 5? Isso, verdade, menos 5. Esqueci o sinal. Pronto. Tá? Então, vou ter o quê? 8 vezes 10 elevado na menos 5. Entendido o esquema? Ó, então, vamos voltar lá para a apostila. Ó. O que acontece, gente? Olha só. O que nós temos na letra E? Como é que vai ficar na letra E? Ó? Eu vou puxar a vírgula até onde? Até o 5, certo? Então, eu vou ter quantos valores? Ó? O meu número começou com 0, alguma coisa. Eu vou ter o expoente negativo. Deixa eu dar um zoom aqui, não tanto, para ficar melhor de nós vermos os resultados. Pronto. Ó. O que vai acontecer? Eu vou puxar minha vírgula até onde? Até o 5. Então, 5 vezes 10. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu vou ter 5 vezes 10 elevado na menos 10. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, pessoal. Até vou puxar a canetinha aqui para fazer as marcações. Eu vou colocar... Oi. Daí, aí, por exemplo, que tá o negativo ali, 8,10, menos 5. Daí é só trocar a base para virar positivo. Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Por exemplo, ali na D. Tá 8 vezes 10. Menos 5 Dá de fazer 10 vezes 8, daí mais 5 de expoente, não? Não. Aqui tu não mexe. Esse resultado tu mantém no jeito que tá. Tu não mexe nele. Mas daí como que eu executaria essa conta? Não é uma conta, meu querido. É só uma representação. Esse aqui é o resultado. Você não vai resolver isso. Esse aqui é o resultado. Ó, o que acontece aqui, pessoal? Eu vou puxar a vírgula, eu vou colocar a vírgula aonde? Entre dois números que são o quê? Que são diferentes de zero, certo? Então, eu vou ter que colocar onde? Eu tenho que colocar a vírgula aqui, entre o 7 e o 4. Então, eu vou ter o quê? Ó, vou ter 7,4 vezes 10 elevado aonde? Como o meu número começou com 0, alguma coisa. Se ele começou com 0, alguma coisa, significa o quê? Significa que eu vou ter expoente negativo, certo? Então, se eu vou ter expoente negativo, pessoal, só vou pedir para vocês deixarem o áudio desligado, tá? Então, o que acontece? Se nós temos o expoente negativo, eu vou ter o quê? Vou ter... Aliás, se começa com 0, alguma coisa, que eu venho me perdendo, eu vou ter o expoente negativo. Qual vai ser o meu expoente? Então, 7,4 vezes 10 elevado a onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 elevado na menos 8. Tudo bem? Aqui, ó. O meu número começou com 0, alguma coisa. O expoente vai ser negativo. Onde é que eu tenho que colocar essa vírgula, pessoal? Eu tenho que colocar essa vírgula entre dois números que são o quê? Que são diferentes de zero. Ou seja, eu vou colocar a vírgula onde? Aqui, entre o 9 e o 1. Então, eu vou ter o quê? Oi. Na letra F, não é 9 no lugar de 8? Deixa o professor pensar aqui, ó. Vamos lá. 6, 7, 8. São 8 casas decimais, ó. Entre as duas vírgulas.
Não, você conta até o primeiro número que é diferente de 0. Depois não conta mais, tá? Tu só vai contar todos os números quando tu tiver somente um número diferente de 0, que nem aqui na letra E. Por exemplo, olha o que nós vamos fazer na G. Eu puxei até onde? Até o 9, não foi? Quantos que eu puxei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nota que o expoente está errado. Ó. Então, essa resolução que a apostila trouxe aqui não está certa. Nós vamos ter o quê? 9,13. Então, 9,13 vezes 10 elevado aonde? Elevado, e isso na menos 10. Então, na menos 10. Vezes 10 elevado na menos 10. Entendido? Tranquilo? Sim. Então, depois disso, ficou quem, pessoal? Quais outros exercícios que haviam ficado? Se eu não me engano, deixa o professor só apagar aqui. Tinha ficado a 2 e tinha ficado a 3, né? A 3 pede o quê? Ou a 3 não havia ficado? Agora não me lembro. Tu tirou a 7, porque não era pra fazer. Eu tirei só a 7? Aham. Professor, eu Oi. não consegui pegar o resultado da G. Eu tava fazendo, mas tu passou pra baixo. Desculpa, eu não entendi o que tu falou. O resultado da G dá 2. Tá, já vou voltar ali, só um instantinho. Professor, Oi. tirou a 7 e a 5. A 7 e a 5, né? Tô conferindo aqui, exatamente. Então deixa só eu voltar lá na apostila. A 5 eu não sabia, a 5 eu fiz. Pois é, mas tá anotado lá na aula, pessoal, assim como eu precisava fazer. Anotou a G aqui? Peraí, 913,10,8. Não. Não. Aqui no lugar do 8 é 10. Tá com erro de digitação o gabarito da apostila. É 9,13 vezes 10 elevado na menos 10. Tá? Então vamos lá, ó. Vamos ler o exercício 3. Ó. O que diz ali na 3? Fala de uma notícia. Ó. Motor auxiliar da Voyager 1 pegou no tranco depois de 37 anos. Truque aumentará a vida útil da nave que já saiu do sistema solar em mais 3 anos. Vamos lá. Ó. Quem nunca? Verão, casa de praia, carro velho, enguiçado. Uma galera vai atrás empurrando e um corajoso no banco do motorista tenta dar ignição. Depois de umas 3 subadas tentativas, o motor finalmente liga. É um momento de alívio quase religioso. Mas já pensou isso com uma nave espacial que está a 21 bilhões de quilômetros da Terra e desligada há 37 anos? Oi? Abre o tiro do mudo, boca aberta. Pessoal, o professor vai pedir para vocês deixarem no mudo, tá? Para não dar interferência. Ô, professor. Oi. A Letícia só tinha pedido para avisar que ela tá caindo tá caindo direto do Zoom, aqui da chamada. Tá, não tem problema. Então vamos lá, ó. Depois, então voltando aqui, ó. Pois é, uma equipe do laboratório de propulsão da NASA, em Pasadena, na Califórnia, conseguiu acionar um conjunto de motores secundários da Voyager 1 pela primeira vez desde os anos 80. Graças a esses propulsores, que ainda funcionam depois de 37 anos parados, nós conseguimos estender a vida útil da nave por mais 2 ou 3 anos. Afirmou em comunicado Suzanne Dudd, gerente, sei lá como é que é o nome dessa mulher, gerente de projetos do setor responsável pelo empurrão. Bom, vamos lá. Gente, o que ele quer saber? Ó? Imagine a quantidade de cálculos necessários para essa façanha. Nesse sentido, o uso da notação científica é recorrente e útil. A distância da Voyager em relação à Terra, mencionada na notícia, por exemplo, é corretamente escrita em notação científica de que jeito? Olha só. Aqui em cima nós temos a representação do que são esses 21 bilhões. Gente, olha o que é 21 bilhões. É 21
e 9 zeros, tá ok? Se eu quisesse, e eu tenho que escrever isso em notação científica, o que vai acontecer? Eu vou ter que colocar a vírgula aonde? Entre o 2 e o 1, não é? Então, eu vou ter o quê? 2,1 vezes 10 elevado a onde? Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula, gente? Eu acabo tendo 10 números, não é? Como o meu número é extremamente grande, como é que vai ficar ele em notação científica? Eu vou ter 2,1 vezes 10 elevado a onde, gente? Vezes 10 elevado na 10. Entendido? Então, esses 21 bilhões aqui, eles acabam sendo o quê? Eles acabam sendo essa representação aqui, ó. 2,1 vezes 10 elevado na décima. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, qual é a alternativa que indica aquele valor ali? Vai acabar sendo quem? Acaba sendo a letra D. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, deixa só eu apagar aqui. O que nós vamos ter agora, pessoal? Ó, nota que agora eu tenho o processo contrário no exercício 4. Eu tenho todo o processo contrário. Eu tenho o número em notação científica e eu quero fazer o quê? Eu quero escrever ele de volta. Então, olha só, como é que eu vou fazer para passar da notação científica e escrever ele de volta? Agora eu vou usar o outro programinha, aquele programinha para nós vermos melhor. Ó. Na letra A é 7 vezes 10 na 3. Então vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui. Então, ó, nós temos 7 vezes 10 elevado ao cubo. Gente, como é que vai funcionar isso? Ó, o que significa isso? Quando eu tenho um número extremamente grande, eu vou fazer o quê? E o meu número está sozinho, o primeiro número eu não conto. A quantidade do meu expoente vai ser o quê? A quantidade de zeros. Então, vou ter o quê? 0, 0, 0, fechou. 7 vezes 10 ao cubo acaba sendo o quê? É a mesma coisa que 7.000. Entendido? Alguma dúvida? Não? Então, voltamos aqui na outra. Ó. O que nós temos? 1,4 vezes 10 na 12. Vamos ver como é que fica essa coisa então. Ó. Deixa o professor fazer aqui embaixo. Ó. Vamos puxar isso aqui mais para cima. Pronto. Então, 1,4 vezes 10 elevado em que expoente mesmo? Elevado na 12. Perfeito. Então, vamos só voltar aqui. Elevado na 12. Gente, agora nota que eu tenho um número com vírgula. O que vai acontecer? Para eu eliminar essa vírgula, eu tenho que eliminar a quantidade de casas da vírgula, eu tenho que eliminar aqui no meu expoente, certo? Como é um número só depois da vírgula, eu vou diminuir quantas unidades no meu expoente? Uma só. Então eu vou ter o quê? 14. 12 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 11. Quantos zeros eu vou acabar tendo aqui, então? 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Entendido? Então, ó, eu tenho um número depois da vírgula. Para eliminar essa vírgula, eu tiro uma unidade aqui. Álvaro, se fossem 2 números, eu tiraria 2 unidades. Se fossem 3 números, tirava 3 unidades. E assim ia indo. Ok? Beleza? Vamos voltar lá. Ó. O que nós temos? Oi. Por que seria só 11 zeros e não 12? O professor acabou de explicar, mas vamos de novo. Ó. Presta atenção no professor dizer agora. Ó. Eu tenho quantos números depois da vírgula? 1. Então, para eu eliminar esse um número depois da vírgula, eu tenho que diminuir uma unidade na quantidade de zeros. Entendeu? Se fossem 2 números,
Se fossem 2 números, eu teria que eliminar quantas unidades aqui? Teria que eliminar 2. Se fossem 3, chegava a 3. E assim é indo. Entendeu? Sim. Valeu. Beleza. Vamos voltar aqui, ó. Na letra C, nós temos 6 vezes 10 dá menos 7. Então, vamos lá. 6 vezes 10 elevado a menos 7. Como é que vai ficar isso aqui? Então, 6 vezes 10 na menos 7. Gente, se eu não tenho número com vírgula, o que vai acabar acontecendo? Eu tenho um só, bonitinho. 0, vírgula. Quantos zeros eu preciso ter aqui, pessoal? Eu tenho um número só. A minha quantidade de zeros é sempre o quê? É sempre uma unidade menor. Então, eu vou ter o quê? Eu tenho 6 zeros, certo? E para fechar as 7 casas decimais, eu coloco o quê? Eu coloco o meu 6. Entendido? Então, ó, eu tenho somente o 6 aqui. Eu tenho que ter quantas casas decimais? Eu tenho que ter 7 casas decimais. Então, o que vai acabar acontecendo? Eu tenho 6 zeros e o meu último número que vai completar a 7ª casa decimal. Fechou? Entendido? Aham. Beleza, então vamos lá. Depois nós temos quem, gente? Nós temos 1,8 vezes 10 na menos 8. Como é que vai ficar isso? Vou acabar tendo o quê? Ó. Então, opa, não foi? Então, ó, 1,8 vezes 10 elevado na menos 8. Como é que vai ficar isso, pessoal? Quantas casas decimais, quantos zeros eu preciso ter? Se eu tenho 8 zeros, eu tenho que ter, aliás, se eu tenho o expoente 8, eu tenho que ter 7 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Para fechar a 8ª casa decimal, eu vou pôr quem? O número que está antes da vírgula. 1 e o 8 eu só copio. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18. Fechou? Tranquilo? Então, voltando aqui na apostila, o exercício 5 não precisava fazer. O 6, olha só. Quais são os números que estão em notação científica? Como é que eu sei quais são os números que estão em notação científica, pessoal? Eu sei os números que estão em notação científica quando o coeficiente numérico, o número que está multiplicando a potência, ele é o quê? Ele é maior que 1 e menor do que o 10. Então, o que vai acabar acontecendo? Os únicos números que são notação científica são quem? São a letra A e a letra D. Beleza? Tranquilo? Então, somente a A e a D. Nota que os demais, eles... Aliás, a A, D e a E também é um número em notação científica. Professor, ali só tá A e E. Sim, gente. Só que o que acontece? Esse gabarito aqui não está completamente correto. Lembra que nós acabamos de fazer uma resolução dele? Esse gabarito, ele veio... Como ele é o preliminar que o professor pegou lá no site do COC, ele tem alguns erros ainda, tá? Então, o que acontece? Quem é que vai se encaixar aqui, ó? Se encaixa a letra A, se encaixa a letra D e a letra E também se encaixa. Professor, mas a letra D tá vezes 20. Ah, desculpa. Não é 10, tá certo. Eu achei que vezes 20, tá certo. Então somente a é E. Tá ok. É porque eu aqui acabei olhando errado. Tá vezes 20, verdade. Então aqui é só. Aqui é para ter sido. Se fosse 10, seria verdade. Então tá certo o gabarito. É só a letra A e a letra E. Ok? Beleza? Eu que acabei me enganando mesmo. Tá? E havia ficado quem? A 6 e agora a 8, né? O que diz na 8? Ó, calcula-se que o planeta Terra percorra uma distância de aproximadamente 930 milhões de quilômetros ao redor do Sol, no movimento completo de translação. É uma jornada considerável ao longo de todo o ano. Se um astrônomo precisa realizar alguns cálculos envolvendo essa distância,
será interessante escrever o número na forma de notação científica. Nesse caso, a medida dada anteriormente é corretamente representada como? Olha só, pensa com o professor aqui, o que é 930 milhões? Escrevendo isso aqui em notação científica, pessoal, vai acabar ficando como? Olha só, 930 milhões vai ser o quê? 930 e mais quantos zeros? E mais 9 zeros, que nem tá aqui, ó. Então você tem o quê? O 930 e mais os 9 zeros para completar o meu valor todo. Ok? Que nem tá ali em azulzinho. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Tá aqui bonitinho para vocês, ó. Eles escreveram aqui o 930 milhões. Para escrever isso aqui em notação científica, deixa eu pegar a canetinha aqui. Eu teria que colocar a vírgula aonde, gente? Eu teria que colocar a vírgula entre o 9 e o 3, ou seja, eu teria que colocar a vírgula aqui, não é? Então, seria o quê? Seria 9,3 vezes 10 elevado a onde? Vezes 10 elevado na oitava. Então, 9,3 vezes 10 elevado na oitava. E isso que acaba sendo a letra E. Tudo bem? Mas milhões não é só 6 0 ali? Sim, só que eu tenho 930 milhões. Eu não tenho 1 milhão, eu tenho 930 milhões. Entendeu? Uhum. Tá? Fechou? Então essa parte aqui, pessoal, nós encerramos, tá? Essa parte aqui nós encerramos. E agora nós temos que ver uma partezinha que ela é mais rápida também de ser vista. Na verdade, nós vimos já alguma coisa nas últimas aulas aqui na parte de potenciação, mas nós vamos começar a ver rapidinho agora para depois nós terminarmos na segunda aula. Deixa só o professor abrir aqui para vocês. Cadê? Tá aqui. Beleza, deixa só eu abrir aqui. Pronto. Tá? Nós só vai dar tempo mesmo, por causa do tempo da nossa aula, de ver rapidinho, mas isso está na página 71, pessoal. Que é o quê? Que é quando eu vou tirar a raiz quadrada de um número racional. Até agora, nós estamos vendo os números racionais, o sétimo ano, como números que são frações. Tá? Então, o que acontece? Como é que eu calculo a raiz quadrada de uma fração? De que modo que dá de calcular a raiz quadrada de uma fração? Dá de calcular a raiz quadrada de uma fração fazendo o quê? Ó? Como que eu vou fazer o cálculo dessa raiz quadrada? Basta determinar a raiz quadrada do numerador e posteriormente o valor da raiz quadrada do denominador. Ou seja, eu tiro a raiz quadrada de todo mundo, tanto do numerador quanto do denominador. Tudo bem? Então, eu vou tirar as duas raízes quadradas. Quando a gente vai resolver como potência, a gente faz o quê? Eleva numerador e eleva denominador. A raiz quadrada é o mesmo processo. Tá? Então, olha só. Por exemplo, aqui, o que nós temos? Ó, raiz quadrada de 9/16. O que é essa coisa, raiz quadrada de 9/16? É o mesmo que tirar a raiz quadrada de 9 e depois tirar a raiz quadrada do 16. Tudo bem? Ó, raiz quadrada de 9 é quanto, gente? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 vai ser quanto? Raiz quadrada de 16 é 4. Então, qual é o resultado da raiz quadrada dessa fração aqui? Acaba sendo 3 quartos. Ó, raiz quadrada de 1/2. Aliás, desculpa, de 1/4. Eu já estava olhando para o resultado. É a mesma coisa que eu fazer o quê? Que eu tirar a raiz quadrada do 1 e eu tirar a raiz quadrada do 4. Então, raiz quadrada de 1 é quanto, gente? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada do 4 vai ser quanto? Vai acabar sendo 2. Ou seja, raiz quadrada de 1/4 vai acabar sendo 1/2. Tudo bem? Ó, mesma coisa aqui, gente. Raiz quadrada de 25/49. Como é que vai ficar essa coisa?
eu vou tirar as duas raízes quadradas, do numerador e do denominador. Então, ó, raiz quadrada do 25 vai ser quanto? Raiz quadrada do 25 vale 5. Raiz quadrada do 49, gente, raiz quadrada de 49 vale 7. Ou seja, quem vai ser o meu resultado? Acaba sendo 5 sétimos. Tudo bem? Ó, raiz quadrada de 1 centésimo. Como é que vai funcionar isso? Tu vai acabar tendo o que, pessoal? Tu tens raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 100. Beleza? Então, ó, raiz quadrada de 1 vai dar quanto, gente? Raiz quadrada de 1 vale 1. Raiz quadrada de 100 é quanto, gente? Raiz quadrada de 100 vale 10. Quem vai ser o meu resultado, então? Meu resultado acaba sendo 1 décimo. Entendido? Então, você tira a raiz quadrada do numerador, você tira a raiz quadrada do denominador. Tiradas as duas raízes, você tem novamente a fração formada. Ok? Entendido? Então, assim, ó, se você só tiver que calcular a raiz quadrada do teu número racional, é esse o processo que tu vai fazer. Tira a raiz do numerador e tira a raiz do denominador. Tudo bem? Gente, olha só, o professor vai parar a gravação da aula agora.